Olá pessoal, neste vídeo eu vou resolver com vocês um exercício que usa condições, ok? Bom, vamos então ler aqui o enunciado do exercício e aí eu vou resolver com vocês passo a passo, tá? Bom, qual que é o enunciado? As maçãs custam R$ 1,30 cada se forem compradas em quantidade menor que uma dúzia e R$ 1,00 se forem compradas pelo menos 12 unidades, né? Ou seja, se comprarmos menos que 12 maçãs, a gente vai pagar R$ 1,30 em cada, né? Se a gente comprar 12 ou mais, a gente vai pagar R$ 1,00 em cada, né? Então, o objetivo aqui é escrever um programa que vai ler o número de maçãs compradas, apenas uma entrada, né? A gente vai ler quantas maçãs que nós compramos, e ele vai calcular e escrever o total da compra, né? Então, a gente vai fazer uma condição aqui para verificar. Se o número de maçãs compradas for menor que 12, a gente vai multiplicar aqui a quantidade comprada por 1,30 para, né, ter o total da compra, né? Agora, se o número for maior, igual ou maior que 12, né, maior ou igual a 12, a gente vai, no caso, multiplicar por 1, né, que seria a própria quantidade, né? Não precisaria nem multiplicar, seria a própria quantidade comprada, já seria o total da compra, né? Bom, eu vou fazer esse exercício aqui com vocês passo a passo, ó. Vou aqui no meu editor Spider, né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo eu vou criar uma variável que vai receber o total de maçãs compradas. E aí eu vou colocar aqui um int, né? Porque o valor lido eu vou converter para inteiro, né? Vou usar aqui dentro do int o input, que vai fazer a leitura para mim aqui via console, né? Do valor. E vou pedir aqui para o usuário, né? Quantidade. Bom, então eu vou ler aqui do console o valor de quantidade, vou converter para inteiro e vou atribuir na minha variável QTD. Depois disso, o que eu tenho que fazer, pessoal? Vou ter que fazer uma condição, né? Vou verificar se a quantidade for menor que 12, aí o meu total da compra vai ser igual a quê? Vai ser igual a quantidade multiplicado por 1,3, né? 1,30, né? Se não, né? Ou seja, se a quantidade não for menor que 12, né? Se a quantidade, ele vai cair nesse caso aqui, caso a quantidade for maior ou igual a 12, o meu total vai ser igual à própria quantidade, né? Ou quantidade vezes 1,0, né? Que dá a própria quantidade, né? Nesse caso aqui nem precisaria do cálculo. E por fim, eu vou dar um print para apresentar o resultado aqui, né? Do meu programa, né? O cálculo total da minha compra em maçãs, né? Então, vou dar aqui uma mensagem de total, né, entre aspas, e aí uma vírgula, e aí eu coloco a variável que tem o valor que eu quero apresentar, no caso aqui a variável total, certo? Então, vamos lá, o que eu fiz aqui? Li um valor do usuário, né, que é a quantidade aqui que eu estou pedindo para o usuário, aqui no console, converti para inteiro e atribuí na minha variável QTD, né? E aí eu verifico, né, eu comparo o valor dessa variável QTD. Se o valor que está em QTD for menor que 12, ou seja, eu informei que eu comprei menos que 12 maçãs, o meu cálculo total da compra vai ser o quê? QTD, né, quantidade informada, vezes 1,3, vezes 1,30, né? Se não, né, ou seja, essa condição aqui é falsa, o valor informado foi maior ou igual a 12, ele vai cair nessa outra instrução aqui e vai multiplicar a quantidade por 1, né? Ou nem multiplica, eu posso atribuir aqui diretamente a quantidade ao meu total, né? E aí, por fim, eu apresento aqui o valor calculado, o total da compra, né? Então, se ele entrou aqui, ele vai calcular um total, se ele entrou aqui no senão, ele vai calcular outro total. Qualquer um dos cálculos que tenha sido feito, né, ou um ou outro, ele vai cair aqui no print depois e vai apresentar o total, né? O print aqui ele está no escopo principal do programa, ele está na indentação principal do programa, né? Então ele está fora aqui da minha condição, né? Sair da condição, eu apresento aqui o total da compra, tá? Bom, vamos rodar para a gente ver aqui o resultado. Vou rodar, vou informar aqui quantidade 8. Total deu 10,4, né? Por quê? Quando eu informei o 8, eu atribuí aqui na minha variável QTD, 8 é menor que 12, então fez 8 vezes 1,3, né? Aí o total deu 10,4. Saí do if e apresentei total, 10,4, né? Se eu rodar de novo o programa e informar 15, né? O que vai acontecer? 15 eu atribuo na variável QTD, 15 não é menor que 12, então a condição deu falsa, eu vou cair aqui no meu senão e vou calcular 15 vezes 1, 15,
atribuo na minha variável total, né? E apresento total 15, né? Então esse foi o exemplo que eu queria mostrar aí para vocês, né, pessoal? Um exemplo simples aí, quem já usa condição, tá? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais.